Um alimento essencial na sua mesa, um prejuízo histórico para quem produz. Porque a enxurrada de importações e a disparada nos custos colocaram os produtores de leite do Brasil na fase mais difícil e desafiadora dos últimos anos. No programa de hoje, entenda o drama do homem do campo que luta diariamente para manter a atividade de pé e saiba o que precisa ser feito para salvar a nossa pecuária leiteira do colapso. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Oferecimento FAESP e Senar SP. Cláudio Brizolara, diretor do Departamento Econômico da FAESP Senar. É um prazer recebê-lo, Cláudio. O prazer é meu, Joyce. O leite é indispensável na vida dos brasileiros, mas o aumento das importações e os custos de produção elevados deixaram o setor em um cenário complicado. Os produtores enfrentam uma das fases mais desafiadoras dos últimos anos. Já falamos aqui outras vezes, mas infelizmente o cenário continua. O presidente da FAESP, Tirso Meirelles, ele afirmou que o produtor está no limite da sobrevivência. A situação realmente chegou a um ponto bem crítico para o produtor de leite, né? Muitos até desistiram, né, Cláudio? Exatamente. A situação é muito desafiadora para os produtores, né? Os produtores até aumentaram a sua produtividade, a sua eficiência, mas o cenário, o ambiente externo é muito desafiador e, infelizmente, alguns produtores já saíram da atividade e outros estão repensando, porque a equação não está fechando. Né? A receita não compensa os custos e os produtores nessa situação, infelizmente, abandonam a atividade. Exatamente, a conta não fecha, porque mesmo com esse aumento na produtividade, essa crise, né, que eles acabam aí enfrentando, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, eu falei rapidamente lá, aumentou a importação, enfim, para o público, principalmente quem está na cidade, entender o que está afetando aí, por que os produtores estão vivendo essa crise. Certo. Nós temos um momento de preços muito baixos, né? A gente está aí há 3 anos, né, com os preços com muita volatilidade, preços muito pressionados. E os custos de produção estão aumentando. Nós temos um custo mais alto de energia, ração, insumos, né? E os preços no mercado não estão acompanhando os custos. Por conta disso, né, as margens dos produtores estão menores. Contribui para isso a importação que a gente tem de leite em pó. O leite em pó é uma matéria-prima importante também para a fabricação de vários lácteos. E as importações, principalmente do Mercosul, da Argentina, se ampliaram, né, estão pressionando a nossa produção. Para teres uma ideia, né, a importação que a gente tem em equivalentes de litro leite equivale à produção do estado de Goiás, que é o sexto maior estado produtor de leite no Brasil. Então a importação tem um peso relevante hoje e ela ajuda a pressionar os preços. Quem paga o imposto é o brasileiro, né? Porque de fora vem mais barato do que produzindo aqui. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente precisa ter as condições, né, para produzir internamente, porque não é só preço também, índice de inflação que importa no fim das contas, né? O governo tem essa preocupação com ter um produto barato, né, no supermercado para o consumidor, para não pressionar os índices de inflação, mas a gente tem que pensar que a cadeia emprega, né, emprega muita gente, enfim, o setor leiteiro ele está pulverizado no interior do Brasil, em várias cidades pequenas, né, então há muitos negócios que dependem disso, então não é só o produto final, né, mas é toda uma cadeia econômica e social que está ligada aí à bovinocultura de leite. Sem falar da questão da qualidade, né? Que esse leite importado pode ter tudo ali, menos o leite, né? O que está menos presente, né, nesse pacote aí é o leite mesmo. Essa é uma questão até que a gente precisa mais elementos para entrar, né? Mas assim, no fim das contas, o leite é a matéria-prima básica, né, para a produção de manteiga, iogurte, queijos, uma série de produtos. E quando a gente tem uma importação, né, considerável de leite em pó, e o leite em pó é utilizado para a fabricação de vários produtos industrializados, a gente tem uma competição por matéria-prima. Ou seja, se essas empresas, essas indústrias usam o leite importado, né, o leite em pó importado, elas deixam de adquirir o leite, a matéria-prima, né, produzida aqui no Brasil. E isso, né, de uma certa maneira, prejudica o nosso produtor.
Se o governo estivesse realmente preocupado em beneficiar a população, o produtor brasileiro, ele daria um estímulo para o produtor e conseguiria chegar num preço mais em conta também para o consumidor, né? Mas não é prejudicando o produtor, quem produz, quem produz alimento, quem gera emprego, quem paga imposto, que o governo vai ajudar no desenvolvimento do país. Agora, os preços, nós falamos aqui, pagos ao produtor, até tiveram uma melhora recentemente, né? Mas não o suficiente para recuperar tudo o que foi perdido, né? Isso aí vai demorar tempo aí e mesmo assim vai ser complicado. Exatamente, né? Os preços melhoraram um pouco, né? Mas não em condições de compensar, né, todo o aumento de custos que a gente teve. Os custos aumentaram muito, como eu já mencionei, os preços melhoraram um pouco, mas se a gente olhar nos últimos 12 meses, o preço do leite pago ao produtor paulista, ele está ainda 1% abaixo do que estava há 12 meses atrás. Então, mesmo com essa melhora recente, a gente ainda tem preços mais baixos do que tínhamos há 12 meses atrás. Por outro lado, o preço dos lácteos no varejo, iogurte, manteiga, aumentou de preço, 5%, 6%, 7%. Né? Então, essa margem não está chegando ao produtor rural. E a gente tem que pensar também no longo prazo. Né? Eventualmente, pode ser interessante a importação para manter os preços baixos para os consumidores, para não pressionar os índices de inflação, e a gente sabe que essa é uma preocupação até eleitoral, né, por conta da proposta de reeleição do presidente Lula. Então, há essa preocupação no governo, né, que tem esse matiz político também, mas será que vale a pena a gente manter essa situação no curto prazo e comprometer o longo prazo, a capacidade produtiva nacional? Né? A gente acha que não. Essas coisas têm que ser pesadas. Você já colocou aqui que a conta não fecha, que os custos aí aumentaram. O quanto que pesa no bolso do produtor os custos? Olha, a atividade leiteira em especial, né, ela tem custos diários elevados, né, porque independentemente do preço que o produtor vende o leite, ele precisa manter a vaca, precisa alimentar a vaca. Né? A vaca come todo dia, né, para produzir leite. Então, os custos com mão de obra, pastagens em ração, que são os maiores custos que a gente tem aí, que dizem respeito a 70% do custo total de produção de leite, eles são mantidos. Né? A gente não tem como evitar esse custo. Então, isso pesa consideravelmente. Para dar uma ideia, né, 1 litro de leite custa para um produtor, um levantamento recente que a gente fez, né, com produtores com bom nível de eficiência e produtividade, em torno de R$ 3,08. O produtor tem recebido entre R$ 2,20 e R$ 2,50 por litro de leite. Então, a conta não fecha. Nossa, o produtor custa 13 e pouco, está recebendo 2 e pouco, no mercado está mais ou menos isso, né? A gente sempre costuma falar aqui que todo mundo ganha com o agro no Brasil, né? Quem que todo mundo é? A indústria, são os bancos, o próprio governo. Agora, o produtor mesmo, ele fica com as dívidas, ele fica com os custos. Né? Exatamente. E principalmente o pequeno produtor. Por falar em pequeno produtor, a FAESP Show 2026 será de 12 a 15 de novembro em Avaré. Os interessados em espaços aí para expor seus produtos, serviços, pode ligar para o DDD 11 3121 7233. Será a AgriShow do pequeno, espaço, né, para conhecimento, para conhecer as tecnologias, as inovações, voltada aí com foco para o pequeno produtor, né, Cláudio? Exatamente. Nós temos várias feiras, né, no Brasil, né, temos feiras dedicadas a diferentes tipos de produtores, né, ou seja, estratos de produtores. Nós temos a AgriShow, que é uma feira super importante em Ribeirão Preto, mas nós percebemos a importância de ter uma feira, né, mais voltada ao pequeno, ao médio produtor, com máquinas, né, para esse perfil de produtor. Então, a ideia é desenvolver uma feira voltada para esse público, né, para atrair quem produz equipamentos, máquinas, serviços para esse perfil de produtor, estar presente também e a gente ter ali trocas de conhecimento, enfim, e discutir os assuntos relevantes para os pequenos e médios produtores, porque eles é que acabam sendo mais fragilizados, né? Porque tem uma proteção menor, tem mais dificuldades de caixa,
menos acesso, às vezes, a crédito, a tecnologia. Então, é um perfil de produtor que, embora tenha essas dificuldades, né, mas é a maior parte dos produtores que a gente tem, né, são os pequenos e médios. Então, eles merecem, né, uma feira e um cuidado, uma atenção especial, e essa feira tenta promover isso. 70% do que chega à nossa mesa vem do pequeno produtor. Juntos, eles são gigantes, são a maioria. Falando do leite, as importações do leite em pó representam uma concorrência desleal, porque se ele chega aqui com preço mais em conta do que o que a gente tem em solo nacional, já por aí a gente vê como que você vai concorrer com o que é mais barato. Exatamente, né? É uma competição injusta, no mínimo, né? Enfim, existe essa necessidade da gente modular a importação, né? Importar, a gente não é contra a importação, é importante falar isso. O Brasil exporta muito, importa, e é saudável também manter um nível de importação. Mas a gente quer condições justas e equilibradas, né? Quando a importação cresce muito rapidamente e ela chega por um preço muito mais baixo, né, do que o preço comercializado internamente, ela acaba trazendo distorções de mercado, né, e destrói a nossa capacidade produtiva, né? A gente perde produtores, perde indústrias, e isso a gente não quer, né? A gente tem que pensar sempre no longo prazo. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ah, e detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Já falou-se muito aqui em outros veículos, até também na própria revista Oeste, a prática de dumping. Caracteriza dumping, né? Explica o que é esse sistema, esse modelo. Dumping é quando o produto importado, né, chega por um preço no Brasil abaixo do custo de produção dele, né, ou abaixo do preço que ele é comercializado no país de origem, né? Então essa é uma situação que foi investigada pelo governo brasileiro, pela Camex, e foi entendido que estava havendo essa prática de dumping, ou seja, o preço vendido aqui no Brasil é mais baixo, né, inferior ao custo de produção no país de origem. Então, quando acontece isso, é porque alguém está fomentando essas exportações, né, para ocupar mercado, né, e para prejudicar o mercado, enfim, de destino, né? Está havendo uma promoção, vamos dizer, artificial das exportações para cá, e isso tem prejudicado o nosso mercado. Caracterizado esse dumping, essa situação, o governo pode aplicar medidas, né, ou seja, tarifas, para proteger o mercado doméstico. A avaliação do governo é de que há essa prática, né, ela foi verificada, mas não se aplicou as tarifas de proteção.
né? Então, assim, a gente tem o reconhecimento, vamos dizer, da prática e do que está acontecendo, mas a gente não tem uma medida econômica protetiva para o produtor brasileiro. Veja só, mesmo sabendo, mesmo comprovado, o governo se recusou aí a aplicar essas medidas anti-dumping. Quais as consequências dessa decisão aí para o setor? As consequências é que a gente não tem uma medida prática, né? Quer dizer, há um reconhecimento de que as importações estão prejudicando o mercado doméstico, mas a gente não tem uma medida, né, para reverter isso, né? A gente está ainda aguardando por uma medida. Então, a situação é péssima, né? Porque, enfim, continua se aumentando a importação. Neste ano, Joyce, pegando os dados de janeiro a junho, a importação de leite em pó aumentou já 13%. E ela está entrando, inclusive, por um preço menor do que entrou em 2025. Né? Então está prejudicando ainda mais o mercado. Então, assim, se concluiu que as importações são danosas para o mercado, por que não tomar essa medida? Né? E aí que entra essa questão que eu falei até que tem um matiz eleitoral. O governo suspendeu a adoção dessa medida, dizendo que há um interesse social em avaliar um pouco melhor essa situação. Né? Não quis aplicar essas medidas e, por conta disso, né, o Brasil continua importando, né? Isso segura os preços dos lácteos e impede uma recuperação mais forte dos preços aos produtores, né? Então, talvez a preocupação do governo seja mais essa, né? Proteger o consumidor, manter a situação como está e não estar olhando para o todo, né? Para toda essa cadeia enorme de produção, né? Com milhares de produtores, trabalhadores, enfim, que está sofrendo com essa condição e não está olhando para o longo prazo. O Cláudio, ele foi sutil, ele falou que o governo talvez esteja interessado em proteger o consumidor. Na verdade, ele está usando o consumidor para favorecer a indústria, que sempre tem os interesses por trás, mas nunca é a população. E a gente está acompanhando esse cenário, o Cláudio, já vem, o ano passado se discutiu muito, se falou muito sobre a questão do leite, o problema continua, talvez não está tão assim sendo discutido, mas continua. Já é de algum tempo, acho que 2024 para cá, mais ou menos, que foi se agravando, né? E a gente sabe que para o produtor, seja produtor de leite ou produtor de qualquer outra cultura, um ano vem os reflexos no ano seguinte, e leva muito tempo para recuperar um ano de prejuízo, né? Exatamente. E o que acontece? O produtor, às vezes, acaba lançando de financiamentos, né? Contrata um crédito para tentar se manter na atividade no curto prazo, né? No curto prazo, ele tem um preço que permite ele ficar na atividade, mas esse preço não permite ele remunerar todos os fatores de produção, todos os custos, toda a infraestrutura. Então, a estrutura, as instalações, os produtores começam a ser depredadas, a depreciar, ele não repõe esse capital, né? E, enfim, a gente perde capacidade produtiva no longo prazo. Então, o que a gente precisa é ter preços remuneradores, né, para os produtores se manterem na atividade, né, de forma permanente. O Cláudio, o Brasil ele tem capacidade de produzir todo o leite que consome aqui sem depender das importações? Com certeza. Nós temos capacidade produtiva para abastecer o mercado interno, para duplicar a nossa produção, né, num espaço de tempo muito curto. Nós temos capacidade, temos área disponível, temos genética, temos conhecimento, tecnologia, né? Então a gente tem todas as condições. A gente tem dois caminhos, né, para trilhar. Um é de apoiar os produtores, levar tecnologia, capacitação, treinamento para os produtores, para que eles aumentem sua eficiência, mas a gente precisa cuidar também dos fatores fora da porteira, né, do ambiente econômico, e aí o governo precisa nos ajudar. O Brasil tem aí um dos maiores rebanhos leiteiros do mundo, né? Está sendo mal aproveitado, né? A gente está vendo aí que o Brasil faz bem feito, só que se não tiver um apoio para o produtor... Exatamente, né? A gente precisa dessas condições econômicas e macroeconômicas estáveis para os produtores conseguirem investir, né? Como o produtor vai fazer um investimento se ele não tem uma perspectiva de preços condizente, né? O produtor acaba não investindo. Então, a gente tem todas as condições para aumentar a nossa produção, como eu falei, né? Temos um rebanho, temos genética, mas a gente precisa de condições estáveis, né? Fora da porteira. Precisamos de taxas de juros, né, condizentes com a atividade agropecuária para os produtores poderem investir.
E esse ambiente externo depende muito, né, da gestão da política econômica do país. E não é blefe, há um risco real de abandono da atividade. Hoje nós estamos falando aqui a situação, as dificuldades enfrentadas aí pelo setor leiteiro, pelos produtores, justamente por essa concorrência desleal. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui e falar que justamente a necessidade de importação, porque o produtor brasileiro mudou de atuação. Sem dúvida, não só há esse risco de abandono, como a gente tem casos concretos de produtores que saíram da atividade. Então, como eu disse, no curto prazo o produtor consegue se manter na atividade com financiamento, né, ou prejudicando um pouco a manutenção da sua estrutura, mas mantida essa situação por um período maior, os produtores de fato saem da atividade. E eles saem da atividade e não retornam, porque normalmente eles vendem o principal ativo deles, que são as vacas, né, que tem um valor considerável, eles vendem as vacas, saem da atividade e não retornam para a atividade. E a consequência chega para o consumidor, porque se está ruim para o produtor, está pior ainda para o consumidor. Exatamente. E a gente tem que olhar sempre para o longo prazo, como eu falo, Joyce, porque agora pode parecer até interessante importar, né? O mercado está abastecido, o produto está na gôndola do supermercado, mas se por algum evento, né, essa importação deixar de vir, não for mais interessante para o país que está exportando para a gente mandar o produto para cá, como é que nós vamos abastecer o nosso consumidor? Então a gente tem que manter nossa produção interna, nossa capacidade produtiva interna, né? Isso é que faz o Brasil, enfim, crescer e que pode manter, não é, o agronegócio crescendo. Nós temos que sempre manter nossa capacidade produtiva, né, instalada e irrigar essa capacidade produtiva para a gente continuar crescendo. A gente não pode ficar dependente, né, de importações, porque a qualquer momento, né, essas importações podem não vir e se a gente não tiver o nosso produtor aqui, né, a gente não tem como abastecer o mercado, não tem como pensar em segurança alimentar para o país. Ir contra o agro é ir contra o desenvolvimento do país. A crise leiteira atinge principalmente os proprietários de pequenas propriedades. E por falar nos pequenos, a FAESP Show 2026, de 12 a 15 de novembro, vai ser realizada em Avaré. Os interessados em espaços aí para exposição podem ligar para o DDD 11 3121 7233. Será como se fosse a AgriShow, né, para o pequeno, com tecnologia, com informação, com inovação, direcionada para o pequeno produtor. E justamente isso, né, nós falamos aí do consumidor, ele pode sentir os reflexos dessa crise, acho que já sentiu em alguns momentos, vai sentir também, vai continuar sentindo, porque o preço para o consumidor não vai cair. Não vai cair não, com certeza. Não. Os preços, como eu disse, têm aumentado, até porque os custos aumentam, né? Infelizmente. A receita do produtor é que não tem acompanhado, né? Porque ela é travada por essas importações. Olá, somos o Chain Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos certificados por laboratórios internacionais. A nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e de joias. Com a gente, você pode diversificar sua carteira e valorizar seu capital em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora mesmo com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte.
a indústria vigorosa, comércio de porta aberta e o setor de serviços em constante expansão, com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Agora, para dar aí uma luz no fim do túnel, que estratégias podem ajudar aí o produtor que está nessa situação aí, recuperar a competitividade do setor leiteiro? Eu acho que vai demorar um pouco, mas pelo menos aí uma dica, um sinal aí, uma ajuda para quem está nessa situação. Certo. Como eu disse, a atividade leiteira é muito pulverizada no interior do estado, né? Então, nós temos produtores com diferentes níveis de produtividade e eficiência. O que a gente pode dizer é que aquele produtor que tem assistência técnica, né, que investe na melhoria do seu negócio e principalmente numa gestão mais eficiente, gestão administrativa e financeira, ele consegue aumentar a produtividade dele, a eficiência, em torno de 15% e 20% muito facilmente. Então, o Senar, inclusive, tem vários cursos, né? Tem assistência técnica gerencial para ajudar os produtores a fazer isso. Então, o que a gente tem feito e a gente pede que o produtor acione, né, toda essa infraestrutura que a gente tem, é que ele busque essa capacitação para aumentar a sua eficiência dentro da porteira. Isso já ajuda muito, né? E, por outro lado, a gente tem que trabalhar também no ambiente externo, né? Mas temos produtores de diferentes tamanhos, com diferentes produtividades, e nós temos produtores que estão conseguindo passar por esse momento com resultados positivos. Então, como a gente tem uma variabilidade em termos de produtividade muito grande, nós temos muitos produtores em dificuldade, né? Enfim, no negativo. Mas nós temos, por outro lado, produtores que estão numa situação melhor, estão conseguindo passar por esse momento com resultado positivo, né? Então, acho que uma das principais linhas que a gente tem preconizado é de buscar assistência técnica para aumentar a produtividade e eficiência, né? Se não resolve completamente porque o ambiente externo ainda está ruim para os lácteos, né? Para o negócio lácteo, pelo menos o produtor consegue minimizar, não é, as suas dificuldades, o seu prejuízo, né, e ficar mais perto de uma situação de maior rentabilidade. Em São Paulo, o produtor rural não está sozinho, tem todo o apoio da FAESP, Senar, é só procurar o sindicato da sua região aí e ter acesso aos cursos, assistência, a orientação jurídica, a todo o apoio que precisa. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Joyce, foi um prazer. Conte conosco sempre que precisar. Muito obrigada. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. O agro é responsável por movimentar trilhões de reais todos os anos e ainda assim os produtores lidam diariamente com pressões que impactam diretamente na saúde mental. E a psicologia do agro é uma área que ganha destaque para falar sobre e como melhorar a qualidade de vida do produtor, a qualidade de vida no campo. Doutor Bruno, o que é psicologia do agro e por que essa área tem ganhado tanta relevância nos últimos anos? Eu acho que já o nome de estudo, mas eu gostaria de ouvir de você. Bom, hoje a psicologia do agro, infelizmente, ela ganha tanta relevância porque o agro está batendo recordes de produção, tecnologia, matriz genéticas, tudo, e infelizmente ele também bate o recorde de suicídio. Hoje a gente tem o dobro da taxa de suicídio no campo e também temos uma taxa quase o dobro de depressão, onde os índices da cidade são 15%, no campo são 36% de depressão. Então, a psicologia do agro é cuidar da cabeça do produtor, de quem trabalha, mas entendendo a necessidade, entendendo o dia a dia, entendendo o que é a vida do produtor no agro e as peculiaridades. Nossa, o dobro da taxa da cidade é um número preocupante, né? Que realmente precisa a atenção. A gente fala, quando a gente fala em suicídio, fala muito no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que o produtor no Brasil inteiro enfrenta a crise no campo, é crédito caro, juros altos, dívidas, e o produtor
tem que dar um jeito de sobreviver, de sair, tem que fazer um malabarismo para poder sobreviver. Exatamente. A gente lida, além de tudo isso, a gente ainda lida com a incerteza que faz parte do agro, né? Então, você planta qualquer coisa, você planta com meses de antecedência, esperando que você consiga que chova na data certa, que não chova, porque pode se chover num dia errado, você pode perder uma safra. Por exemplo, imagina, chove na época da colheita do algodão, você acaba com a fibra do algodão, depende da chuva, tudo se perde.